E hoje eu quero tratar com vocês especificamente de um tema muito importante que você tem que ter muito delineado aí na sua mente, nos seus estudos, que é a tutela provisória. E eu quero dar um destaque para a tutela provisória antecipada requerida em caráter antecedente. Professora, já cansei só de ouvir o título, não é mesmo? Pois é, mas essa é a tutela que às vezes nos confunde em alguns requisitos, em algumas características especiais que eu quero que você não esqueça mais. Tenha tudo gravado aí na mente, não vai cair nenhuma pegadinha de prova que trate deste tipo específico das tutelas provisórias que são tratadas no nosso CPC. Então venha comigo, eu vou compartilhar com você o nosso material e vamos estudar essas tutelas provisórias, né? Olhando para uma doutrina clássica, eu trouxe para vocês aqui Humberto Teodoro Júnior, tutela provisória, técnica de sumarização. Especialmente falar, pessoal, que nós sabemos que existe um custo no processo, que é a morosidade. E efetivamente, quem entra com o pedido, o autor, né, em geral é ele que paga o preço mais alto da espera do processo judicial. Por isso é tão importante toda esse movimento de desjudicialização e o extrajudicial se colocando de maneira muito efetiva no Brasil para as atividades de necessidade e solução de questões no âmbito extrajudicial. Mas o que nós temos aqui é a ideia, como diz o professor Humberto, de que essa duração do processo, esse custo da morosidade, seja melhor distribuído e não fique só, né, às costas de quem aparenta ser merecedor da tutela percorrida, né? Então, se a gente pensar de uma maneira bastante objetiva, esse instituto ele quer realmente antecipar um provimento jurisdicional que só seria nos dado ao fim do procedimento específico que foi demandado, para assegurar realmente com efetividade alguns direitos que a parte diz ter no processo. Dentro dessa possibilidade, então, nós temos que olhar para a Constituição Federal, lá de 88, e pensar que isso está intrinsecamente ligado à garantia da dignidade da pessoa humana em muitos dos casos, né? Muitos casos detêm esse aspecto constitucional da necessidade de trabalharmos questões antecipadamente para a concessão de uma tutela que garanta direitos que não podem esperar. Por isso que a gente diz o seguinte, em algumas provas de concurso vem justamente esse aspecto lá no teu enunciado, que existe na tutela provisória a chamada cognição sumária, uma cognição mais rasa, mas que observe os requisitos legais para concessão. E aí nós vamos falar do bom e velho fumo boniuris ou periculum in mora, traduzidos hoje no artigo 300 do Código de Processo Civil, como a probabilidade do direito e o perigo de dano resultado útil da ação. Então, nesse primeiro momento, quando o juiz recebe o pedido, ele não faz uma cognição exauriente, o que ele vai fazer no transcorrer do processo, mas verifica, ainda que com uma cognição sumária, a necessidade da proteção de um direito que não pode esperar. Então, aqui, uma das grandes características é tempo. Eu não posso esperar o tempo do processo e eu preciso que, em algumas situações, haja antecipação, né, ou cautela em relação à tutela que se busca proteger. Quando nós pensamos em tutela provisória, o que nós temos que ter em mente? Tutela provisória é o gênero de que são espécies a tutela de urgência, e aqui nós vamos falar nos requisitos da probabilidade do direito mais risco de dano ao resultado útil do processo, e a tutela da evidência, que pode ser concedida mesmo sem prova do risco de dano ao resultado útil do processo, desde que enquadre-se o pedido naquelas hipóteses previstas no artigo 311 do Código de Processo Civil. Andando aqui para a tutela de urgência, nós ainda temos uma subdivisão,
que é a tutela de urgência antecipada e a tutela de urgência cautelar. E na tutela antecipada, nós teremos a antecedente e a incidental, assim como na cautelar. E eu quero conversar com vocês sobre a tutela antecipada, requerida em caráter antecedente. Essa tutela antecipada, requerida em caráter antecedente, muitos a chamam de tutela antecipadíssima, porque, na verdade, diz a lei que se a urgência é contemporânea à propositura da própria ação, nós teremos uma petição inicial limitada a requerer a tutela antecipada que se pretende, ou seja, demonstrando probabilidade do direito e risco de dano resultado do processo e indicação do pedido de tutela final, como a exposição da lide, o direito que se busca realizar, perigo de dano ou do risco resultado útil do processo. É dizer o seguinte: autor, não há tempo para que você preencha todos os requisitos do pedido final nesta petição inicial e, portanto, concedo-lhe, eu, lei, legislador, que você apresente uma petição me dizendo qual é a tutela de urgência antecipada de forma antecedente que se requer. Então, se eu estou com o meu cliente num hospital, precisando ir para a UTI, e o plano de saúde diz não transfiro para a UTI, é fato que eu tenho diversos danos ou diversas consequências advindas desta negativa. Mas neste momento, o que importa? Eu preciso de forma antecipada, antecipar a tutela e antecedente, fazer com que o meu cliente vá para a UTI. É urgente, urgentíssimo, como dizem alguns. É essa característica que traz o 303. Olha, limite-se a requerer a tutela antecipada, enviar o meu cliente, paciente do plano de saúde para a UTI e salvaguardar sua vida. E eu vou indicar um pedido de tutela final excelência ao final, né? Quando do momento oportuno, trazer-se aos autos questões relativas a eventual dano material, dano moral e etc. É isso que está dizendo o 303. E mais, se o juiz concede essa tutela antecipada antecedente, concede então ao autor o aditamento à petição inicial, quando então, com o tempo e protegida a saúde e vida, por exemplo, né, daquele cliente que está na UTI, que é o nosso exemplo, possa ele agora complementar a argumentação, trazer novos documentos e pedir então a confirmação da tutela final no prazo de 15 dias ou até outro prazo maior que o juiz fixar. Cuidado aqui, né? Às vezes a gente fica com essa ideia dos 15 dias na cabeça e o juiz pode dar prazo maior. Aqui, expressamente, a lei concede a possibilidade de prazo maior, tá? Então, essa tutela tem este ponto de relevância. De forma antecipada antecedente, me limito ao pedido da tutela antecipada, eis que uma urgência que é contemporânea à própria ação, indico o pedido final e depois de concedida esta tutela, teremos 15 dias para aditar, não é emendar, é aditar a petição inicial, trazendo argumentações, novos documentos e tudo mais que seja preciso para formalizar aí sim o pedido final que vai além da internação na UTI pelo plano de saúde. Tudo bem? Pontos relevantes que eu vou destacar com vocês dessa tutela antecedente. Se eu não realizo o aditamento da petição inicial, o processo é extinto sem resolução do mérito. Este aditamento, pessoal, olhe lá o parágrafo 3º, ele se dá nos mesmos autos sem incidência de novas custas. Por quê? Porque o próprio Código diz no parágrafo 4º que quando eu apresento a petição inicial, eu já indico o valor da causa
considerando o pedido de tutela final. Então, já houve recolhimento de custas lá no momento da distribuição da tutela antecedente, tudo bem? Na petição inicial, o autor tem que dizer: Excelência, eu estou requerendo uma tutela antecipada em caráter antecedente e quero me valer do benefício previsto no caput, que é a possibilidade de aditamento posterior, né? Já que eu terei tempo para, enfim, apresentar o pedido final. Mas mesmo diante, professora, de todos os argumentos e da tentativa de demonstração da probabilidade do direito, do risco de dano, o risco ao resultado útil do processo, o juiz poderá negar a tutela antecipada requerida em caráter antecedente? Claro que sim. E se ele nega, meu processo acabou? Não. Ainda que o juiz entenda que não há elementos para conceder essa tutela, vai determinar, olha a diferença, agora sim, a emenda da petição inicial em 5 dias, sob pena de indeferimento e do processo ser extinto sem resolução de mérito. Como que a gente grava? Eu digo assim, ó, concedida a tutela antecipada antecedente, algo positivo, algo bom, prazo bom, 15 dias para o aditamento. Poxa vida, o juiz negou a tutela. Nossa, algo negativo, algo ruim. Então, se é ruim, o prazo é ruim, 5 dias. É para você gravar, tá bom? Aditamento, quando concedida a tutela antecedente, 15 dias. A emenda da petição, quando não concedida a tutela, prazo de 5 dias. Tudo bem? Quais outros pontos importantes? A chamada estabilização da tutela antecedente. O nosso legislador optou por dizer que, se essa tutela antecipada for concedida nos termos do 303, de forma antecedente, ela vai se tornar estável se da decisão que a concede não for interposto o respectivo recurso. E eu já vou trazer aqui um dado importante para você sobre essa expressão aqui, ó, recurso, tá? Então, a estabilização da tutela antecedente se dá se concedida for, não houver recurso da parte contrária em relação à sua concessão. E se isso acontecer, se não houver recurso, o processo será extinto, pessoal. E os efeitos dessa tutela antecedente se convalidam no tempo, até que, por previsão legal, qualquer das partes queira rever, reformar ou invalidar a tutela que está estabilizada de acordo com o 304. E o prazo para que se faça a revisão, a reforma ou a invalidação desta tutela antecipada antecedente concedida é de 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. Então, extinto o processo, por ausência de recurso da parte contrária, considerando o juízo da causa estável a decisão, seus efeitos permanecem e terão as partes 2 anos para rever, reformar ou invalidar esta decisão, que não faz coisa julgada, mas essa estabilidade garante os efeitos da decisão, que só será afastada por uma ação própria de revisão, reforma e validação. Cuidado, não é ação rescisória, é revisão, invalidação ou reforma de tutela antecedente concedida com base no artigo 303 e estabilizada por ausência de recurso. O que eu quero trazer aqui para a gente finalizar essa dica sobre esse tema hoje? O STJ, recente agora, né, faz aí 15 dias, mais ou menos, decidiu e trouxe isso expresso no RESP 1 938645 do Ceará, que precisa haver uma intimação específica do autor para aditar essa petição inicial, não basta a intimação da concessão dessa tutela, e mais, me permito aqui um minutinho para explicar isso.
Já existiu um entendimento que contestação também é suficiente para impedir a estabilização dos efeitos da tutela antecedente, requerida em caráter antecedente. Então, a ideia foi, quando o legislador disse recurso, disse menos do que deveria dizer, diz o STJ. Recurso aqui, se nós pensarmos em tutela provisória, o recurso cabível seria agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 1º do CPC, mas o STJ diz que não, que recurso aqui está em sentido amplo e que uma contestação em relação à tutela antecedente já é suficiente para afastar a estabilização dos efeitos da tutela e prossegue-se os autos para discussão de mérito. Tudo bem? Então, essa é uma decisão recentíssima do STJ, que atualizando vocês de que basta contestação, sim, não só agravo de instrumento para afastar a estabilização da tutela antecedente, como é necessário que haja uma intimação específica do autor para ditar a inicial para fins de, primeiro, não ser o processo extinto, né? Porque se eu não adito, ele é extinto, e não basta a intimação apenas sobre a concessão da medida. Eu sou a professora Cíntia Portes, estou aqui para te ajudar a realizar o teu sonho e eu sempre digo para os meus alunos, cansou? Não adianta parar, descansa, mas não desiste. Olhe sempre para trás, lembre do que te trouxe até aqui, por que você está estudando e já visualiza a tua vitória, como será lindo, como será importante, como será bom lutar, porque nada vem de graça, né, gente? Para realizar o seu sonho e eu quero te ajudar naquilo que for preciso.